A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos dar uma olhada nesta Bíblia, a Bíblia AG, Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Mas primeiro eu quero convidar você, deixa seu like, compartilha o vídeo, quem sabe pode ajudar na caminhada cristã de alguém, deixa seu comentário aqui embaixo e caso você não seja inscrito ou inscrita, inscreva-se em nosso canal. Na descrição do vídeo você vai encontrar nossos canais parceiros, convido você a se inscrever neles e também as nossas redes sociais, nosso Facebook e Instagram. E também no primeiro comentário eu vou procurar deixar um link caso você queira adquirir esta Bíblia. Vamos olhar primeiro então na parte aqui externa da Bíblia, tá? Essa aqui é a capa preta, são 3 opções de capa, tá? A lombada aqui é bem bonita. Aqui atrás só tem a numeração do código de barras, nada mais, tá? Essa aqui, a preta, tem também azul e vinho, tá bom? É uma Bíblia formato médio, ela mede 13,7 de largura por 21 centímetros de altura, aproximadamente, tá? Ela tem 2.464 páginas, né? Olha, ela é uma Bíblia bem espessa e essa aqui preta tem a douração dourada, né? A lateral dourada. Muito bem. Eu vou centralizar bem aqui no vídeo e eu vou abrir a Bíblia agora para nós darmos uma olhadinha. Aqui essa proteção parece um couro sintético, legal. Aqui também essa segunda parte da proteção, tá? Folha de rosto. Uma segunda folha de rosto, certo? Aí aqui nós temos a ficha catalográfica da Bíblia. A informação, então, é de que a impressão da Bíblia foi feita na Geográfica, na editora Geográfica, lá em Santo André, São Paulo, uma tiragem de 20.000 unidades. Certo? Aqui na parte direita, no lado direito, nós temos o sumário. Essa é a primeira página do sumário, então temos aqui o Antigo e o Novo Testamento, e aqui nesta segunda página, os demais estudos, auxílios que a Bíblia contém. Aqui é um prefácio, né, uma espécie de apresentação da Bíblia, né, do porquê da publicação desta Bíblia com comentários do pastor Antônio Gilberto. Tá? Depois aqui o prefácio da tradução, o Antigo Testamento. Tá? Livro de Gênesis. Então aqui é a primeira página do livro de Gênesis. Você nota então que não há uma introdução como aquelas que nós estamos acostumados nas Bíblias de estudo, há apenas uma síntese, tá? Essa síntese até há a informação de que ela foi extraída de uma obra publicada pela CPAD. Você vê aqui, ó, síntese de livros extraídas da obra Sintetizando a Bíblia de 1984 da CPAD. Então foi colocada essa síntese dessa obra, tá? Essa síntese tem título, autor, esfera de ação e divisão. Então, um pequeno resumo, um pequeno panorama do livro para você ter uma noção do que vai ser abordado no decorrer do livro bíblico. Você já está notando também que a impressão é em 2 cores, preto e as escalas de laranja, certo? Você nota que as epígrafes, os subtítulos são em laranja, o número capitular também. Versículo embaixo de versículo, tá? Não são aqueles versículos em bloco. Pelo fato da Bíblia ser em formato médio, tá? E até agora não temos notícia de que ela sairá em formato grande, que é, vamos assim dizer, o formato padrão de Bíblias de estudo, a letra ela é uma letra pequena. Tá? Então esse é um detalhe importante de você saber caso você queira adquirir a Bíblia. Tá? Outra coisa que notamos aqui já nesta primeira página é que ela não possui notas de rodapé. Tá? Esse é um outro detalhe que é bom informar você. Outra coisa, percebemos também aqui embaixo referências bíblicas, né, ou referências cruzadas, como costumamos chamar, tá bom? Bem, vamos lá. Tem quadros, tá? Não tem notas de rodapé, mas tem quadros. Então, o tempo entre a criação original e a recriação, aqui é a teoria da lacuna. Eu mencionei a respeito aqui da teoria da lacuna e sobre este outro quadro aqui da criação original no nosso primeiro vídeo sobre esta Bíblia aqui. Se você achar no canal, você vai ver que tem um outro vídeo, tá? Eu vou colocá-lo no final aqui, naqueles quadros de vídeos sugeridos para você, caso queira assistir, e na descrição do vídeo também, tá? Beleza, mas olha só, não tem notas de rodapé,
Mas olha que este estudo, o único e verdadeiro Deus. Então aqui o título do estudo, as referências nas quais o estudo está baseado, ou as principais. Um estudo que tem então a introdução, o tópico com a trindade definida, e aí vai falar dela no Antigo, no Novo Testamento, as distinções entre as pessoas. A segunda pessoa da trindade, que é Jesus, a deidade do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade, e a conclusão. 2 páginas. Imagina se fosse colocar isso num rodapé, né? Ia ficar meio ruim, né? O layout, a estruturação do conteúdo na página. Já aqui, nós ainda estamos em Gênesis 1, 7 a 10 aqui nessa página, e há um comentário sobre os atos divinos na criação, Gênesis 1, versículo 1. Outro estudo, a oficina de Deus, né? Gênesis 1 e João 5,17. Movimentos do Espírito Santo, dias e anos. Então você vê que tem esses quadros de comentário, que são os estudos maiores. Depois tem esses outros quadros aqui com fundo laranja, que me parece que são estudos um pouco menores. E depois tem esses quadrinhos pequenininhos. Então é uma Bíblia que, se você for notar, você pode fazer até uma comparação matemática, né? Ela tem mais conteúdo do que a Bíblia de estudo pentecostal média, do que a Bíblia aplicação pessoal média, de qualquer Bíblia de estudo média que eu tenha conhecimento em língua portuguesa. Tá? Então esse é um ponto positivo, a questão do conteúdo. Note as referências, o texto, né, os versículos um abaixo do outro. Vamos folheando aqui devagarinho, né? O rastro da serpente é um comentário. Aqui uma nota sobre o homem, ele vai falar sobre os termos originais, né? O pastor Antônio Gilberto, né, era um conhecedor dos idiomas originais da Bíblia. Mais um comentário, o fruto identificado, um caráter semelhante a Cristo. Aqui, ó, continuação. Olha, Gênesis 1, 24. Ainda não saímos de Gênesis 1. Afetividade. Andrógeno. Ele vai falar que não existe ser humano andrógeno, né? Que nascem homem e mulher ao mesmo tempo. Comentário sobre os dinossauros. Sexo. Deus trabalhou no 7º dia da obra da criação. Né? Vai falar a respeito disso. E aí aqui iniciamos o capítulo 2. Tá? O homem à luz da antropologia bíblica, e aí vai, meus irmãos. É muita nota, é muito comentário, uma Bíblia com mais de 2.400 páginas, né? Até o livro de Apocalipse vai lá 2.160 e poucas páginas, mais ou menos. Então é uma Bíblia com bastante conteúdo, tá? Beleza. Ó, então eu vou folhear aqui mais algumas páginas, pausadamente. Você pode, inclusive, pausar o vídeo, dar um zoom aí. Ó, para você dar uma olhada em alguns estudos aqui. Vai falar sobre família, né? Um lar feliz. Legal, tá? Agora eu vou mostrar para vocês alguns outros estudos que há ao decorrer da Bíblia. Então, por exemplo, no final de cada livro da Bíblia, há esse outro recurso aqui, que são os tópicos para estudo e mensagem. Então, são pequenos esboços que você pode utilizar na preparação do seu sermão. Por exemplo, Enoque, filho de Jared, Gênesis 5, 18 a 19, certo? Então ele vai falar, há também o Enoque, filho de Caim, em Gênesis 4, 17. Então, falando sobre Enoque de Gênesis 5, 1. Seu andar espiritual, ele andou com Deus. 2. Fé em Deus, conforme Hebreus. 3. Sua profecia messiânica, Judas 14, 15. Sua trasladação para o céu. Tá? Então, também aqui ele vai falar um outro esboço, né? A arca de Noé como figura de Cristo, Gênesis 6 a 7. 1. A arca foi um meio de salvação. 2. A arca foi um meio de segurança. 3. A arca como meio de subsistência. E aí vai. Tá? Vou mostrar para vocês mais alguns aqui. Já foram 9 minutos de vídeo. Por exemplo, ele vai falar sobre diversos assuntos da vida cristã, comentando os textos bíblicos. Tá? Então aqui, por exemplo, nós estamos em Provérbios 22, página 835, ele vai falar sobre dívidas, tá? Orgulho, a língua e assim por diante. Meus irmãos, o pastor Antônio Gilberto também era um autor de livros, né, além de grande entusiasta e professor da Escola Bíblica Dominical,
E ele também escrevia sobre escatologia. Então, nas passagens escatológicas, proféticas, ele vai comentar bastante. Por exemplo, Daniel 7, os 4 impérios mundiais. Aqui tem quase uma página e meia. Aí depois aqui Daniel 8, segundo e o terceiro impérios mundiais. Mais uma página e mais um pouquinho. As 70 semanas de anos, que é Daniel 9. Aqui temos 1, 2, 3, 4 páginas e um pouquinho sobre Daniel 9. É bastante coisa, irmãos. E olha quanta referência bíblica aqui. Tá? Daniel 10, o preparo de Daniel para as últimas revelações, mais uma página e meia. E aí vai. Em Daniel tem bastante coisa. Vou avançar aqui. Tá? Aqui nós já estamos no Novo Testamento, certo? Evangelho de Mateus, Mateus 24. Na realidade, ele já está fazendo aqui um estudo sobre Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então, duas páginas e meia de estudo sobre a parábola das 10 virgens e mais uma espécie de pequeno esboço aqui. Então, só sobre a parábola das 10 virgens, quase 3 páginas. Vou avançar um pouco mais aqui. Aqui nós estamos em Atos 2, tá? Atos 1, Atos 2. Então, ele fala aqui sobre Atos dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo, tá? Vai falar também, na página seguinte, sobre avivamento e obra missionária, Atos 1:8 e outros textos. A ordem de Jesus impulsiona a evangelização, Atos 1:8. Perfeito. Ó, 2 páginas. Fontes de poder divino para o crente, né? Atos 2 está falando sobre o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, quando foram batizados com o Espírito Santo. O modelo do verdadeiro Pentecostes, aí um estudo sobre o capítulo 2 de Atos de uma maneira geral, o capítulo todo, né? Então é 1, 2, 3, 4 páginas e meia sobre o verdadeiro Pentecostes, Atos 2, né? Não poderia deixar de ser assim. Né? O pastor Antônio Gilberto foi pastor pentecostal. O derramamento do Espírito Santo prometido, Pentecostes para o futuro e para hoje. Vou avançar mais um pouquinho. Tá. Línguas estranhas celestiais, aqui ele está fazendo referência a 1 Coríntios 14, tá? O batismo com o Espírito Santo, 1, 2, quase 3 páginas sobre o batismo com o Espírito Santo. O culto a Deus e a sua direção, 2 páginas. Decência e ordem no culto ao Senhor, 1 página e meia, mais ética do crente no culto, dá mais ou menos 1 página. Aí ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo, 1 página e meia, as evidências dessa ressurreição, tá? Mais 1 página quase. O que mais aqui que nós temos? A ressurreição de Jesus e seus resultados e a ressurreição do corpo do crente, né? Beleza, vou avançar. Então aqui ele vai falar sobre a vinda de Jesus em 2 Pedro, e ele também vai ter notas mais apologéticas, como por exemplo essa aqui que é um estudo sobre o mormonismo, certo? Avançando. Aqui estamos no livro de Apocalipse. Irmãos, tem muita nota de estudo no livro de Apocalipse. Muita mesmo, muita mesmo, muita mesmo. Então aqui, tá? Começou aqui com aquela síntese meio padrãozinha, tá? Então depois, o que nós vamos ter, certo? Introdução ao livro de Apocalipse. Parte 1, questões gerais. Parte 2, esboço e interpretação. E aí foi até aqui. A visão de Cristo glorificado. 4 páginas sobre a visão de Cristo glorificado. Mais um quadro sobre as interpretações de Apocalipse. E aí vai. A igreja no passado e no presente. 1, 2, 3, 13 e alguma coisa. O declínio espiritual da igreja. Mais um quadro aqui de pouco mais de meia página. A 7ª trombeta, a mulher e o dragão. Vai 1, 2 páginas, todas inteiras. Virando as 2 bestas, o anticristo e o falso profeta. Mais 1 página e meia. Os 7 eventos, quase 2 páginas. Aqui, Apocalipse 19, o Armagedon, meia página. O milênio e o juízo final, parte 1,
uma página e um pouquinho. O Milênio, parte 2, 1, 2, 3, 4, 5 páginas sobre o milênio, irmãos. Então são estudos estruturados sobre temas teológicos nessa Bíblia aqui. A última revolta de Satanás, o julgamento final dos mortos ímpios, o juízo final 2, né, a parte 2. O eterno e perfeito estado, parte 1, 2, até aqui. Então é muita coisa, irmãos. Muita coisa. Ainda não terminou. No final do livro de Apocalipse, ele ainda faz um sumário, um resumo dos principais eventos escatológicos, né? Ele pega Apocalipse, Ezequiel, Daniel, Joel, Zacarias, Mateus, 1ª e 2ª Tessalonicenses e 2ª Pedro, para basear esse estudo aqui. Então, 1, 2, 3 páginas. 3 páginas, meus irmãos. Como se fosse um estudo aqui falando um pouco também sobre a cronologia. Aí na página 2159 termina Apocalipse e tem mais estudos. Tem muito estudo essa Bíblia, irmãos. Ela não tem o nome de Bíblia de estudo, mas é uma baita Bíblia de estudo. Então aqui, estudo sobre exegese bíblica e aqui o sumário dos tópicos que vão ser abordados, tá? Pausei para você dar uma olhada. Depois, o preparo de estudos bíblicos e mensagens, tá? Ó. Depois, pontos difíceis da Bíblia. Depois, os calendários e a era cristã. Depois, estudos sobre a evangelização de massa. Fatores determinantes da obra missionária. A família cristã. O jovem cristão. A mulher cristã ideal. O casal. O divórcio à luz da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre divórcio? A escola que circundou o mundo é um artigo de 1980 por ocasião aí do aniversário de 200 anos da escola dominical. O crente e a contribuição financeira na igreja. O bom obreiro do Senhor. O obreiro como líder cristão. Introdução à teologia sistemática, né? Ele foi editor aí da teologia sistemática, aquela de capa branca da CPAD. Soteriologia, as doutrinas da salvação. Se não me falha a memória, foi esse um dos capítulos que ele escreveu nessa teologia sistemática capa branca da CPAD. A doutrina da predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre? Um estudo da doutrina da fé. E aqui uma concordância bíblica com a letra pequenininha, de pouco mais de 100 páginas. E aqui eu marquei com ali fim, tá? Aqui no meu papelzinho. Então, e depois tem um estudo aqui, um resumo sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus. Um resumo, né? Pouco mais de 20 páginas. E aí depois tem aquela folhinha, tá? É uma espécie de um couro sintético, a proteção e aqui a contracapa. Tá certo, meus irmãos? Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de 2, tá? Que eu estou fazendo. Lembrem que eu já gravei um vídeo anterior, que é um vídeo que eu fiz baseado na amostra digital em PDF. Então agora nós já estamos aqui com a Bíblia em mãos. Então este é um review. Falei então sobre a estrutura do conteúdo, comentei um pouco a respeito do conteúdo, tá? Lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre a amostra digital, eu faço também um elogio, né, a memória do pastor Antônio Gilberto, e torno a falar, irmãos, o pastor Antônio Gilberto foi o principal teólogo pentecostal brasileiro, quem sabe da América Latina no século XX. Essa Bíblia aqui do pastor Antônio Gilberto traz uma contribuição, né, termina de solidificar, ou vamos dizer assim, de registrar o nome dele na história da teologia pentecostal, também a nível mundial, certo? E tem muito estudo. Essa Bíblia tem muito estudo, só que estudos de uma maneira diferente daquela que você está acostumado a encontrar numa Bíblia de estudo. Né? Os estudos são em quadros, né? Que vão variando de tamanho ao longo do texto bíblico, certo? Então este foi o primeiro vídeo e eu vou fazer um segundo vídeo falando sobre o que eu acredito que deveria melhorar nessa Bíblia para que
esta Bíblia aqui, que nós acabamos de ver, que é boa, razoável, né? Falando um pouquinho aí, já adiantando um pouco do que eu vou falar no segundo vídeo, né? O conteúdo é muito bom, mas falando da Bíblia como produto, eu a considero razoável, tá? E eu vou explicar isso melhor no segundo vídeo, certo? Então, o objetivo do próximo vídeo, já para dar um spoiler para você, é tornar o que é bom, né? O conteúdo muito bom, mas no geral considero a Bíblia boa, razoável, tornar isso muito bom e excelente, e eu sei que a CPAD pode fazer isso, tá bom, meus irmãos? Era isso, o vídeo já deu 20 minutos, muito obrigado por ter ficado até aqui, fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.